aí, pessoal, a gravação já começou. Sobre a avaliação, eu vou dar uma olhada, talvez no final de semana, e segunda-feira eu comento rapidinho sobre... Acho que dá para comentar de todos de uma vez, tá na aula de segunda. Eu tô com a disciplina um pouquinho atrasada, o calendário... Deixa eu ver, a gente tá... Aqui a ideia da atividade, aqui não teve aula, quer dizer, aqui teve síntese, a parte 3, né? Aí então a gente vai ver a primeira parte de catálise hoje. Essa parte de aplicativos eu acho que vai ficar, a princípio estava dividido para 3 aulas, mas acho que eu vou conseguir enxugar para 2, até menos. Então, hoje a gente vai ver a primeira parte de catálise, a segunda parte de catálise a gente vai ver na segunda que vem. Aí depois a gente vai começar a ver o Chemistry by Design nas próximas 2 aulas. O feriado aqui acho que está mantido, apesar de ter adiantado todos os feriados, tá, pessoal? Não sei se... A princípio não afeta tanto, principalmente o ensino remoto, né? Então, eu vou deixar mantido esse feriado do dia 8. Então, as aulas da semana que vem também estão mantidas, tá? Veio e-mail aí da reitoria falando para recomendando a manutenção das atividades acadêmicas. E aí, depois do feriado, a gente vai ter as tendências, coisas bem... Nada muito... coisas mais gerais, tá? E aí depois a gente vai ter uma outra avaliação que tem a ver com essa avaliação que vocês entregaram essa semana, tá? Que é basicamente a gravação de um vídeo do PowerPoint que vocês fizeram. Quem não conseguir apresentar ou quem tiver alguma pendência, a gente pode combinar uma avaliação substitutiva. Pessoal, quem tiver dúvidas, pode ligar o microfone ou colocar o chat que eu vou estar... Deixa eu abrir o chat aqui. Pessoal, a gente fala sobre catálise, mas não é aquela catálise em parâmetros físico-químicos. A gente vai falar catálise de uma maneira bem geral, tá? E focado também em síntese orgânica, né? Que é o assunto dessa disciplina. Então, a gente vai ver desde o básico, falando de catálise homogênea versus heterogênea, que eu acho que a maioria de vocês já está cansado de ver, né? E hoje em dia muitas disciplinas de catálise estão substituindo sistemas por catálise de superfície e catálise molecular. Muita gente atribui a catálise de superfície a catálise heterogênea e a homogênea como catálise molecular. E hoje a gente vai ficar só aqui, ó, entre vários tipos de catálise organometálica, biocatálise, organocatálise, fotocatálise, eletrocatálise. Hoje eu só consegui montar a aula para esse tópico aqui. Então, a aula que vem eu vou falar de uma maneira um pouco mais geral, apesar de alguns de vocês terem interesse, talvez, na fotocatálise, né? Eu vou ficar... A área que eu estudo mais é biocatálise, na verdade, mas eu sei que não é tão amplo. Então, hoje eu vou focar no que tem mais referência sobre, né? Que foi dedicado mais prêmio Nobel também, que é a catálise organometálica. E aí eu vou falar desses 4 aqui na aula que vem de uma maneira bem resumida. Tem alguns termos que, no decorrer da montagem dessa aula, que eu acabei me deparando, né? A catálise assimétrica, que é a catálise mais seletiva, ela está intimamente enraizada a todos esses tipos de catálise. Então, hoje em dia, se você planeja fazer uma catálise no laboratório, e se uma molécula tem a possibilidade de formar isômeros, stereoisômeros, enantiômeros, hoje em dia já não se faz mais catálise em que o produto é uma mistura. Então, hoje em dia é muito natural até que a catálise que você faz, que você for fazer, tem que levar sempre a um dos isômeros, a partir de uma possibilidade de formação de isômeros, formar um só. Tá? Eu vou comentar isso aqui, principalmente quando falar das reações de nome relacionadas. E aí tem uns termos que eu vou ter que estudar um pouco e comentar com vocês na aula que vem. O que é autocatálise, multicatálise, acho que o nome já diz, né, que é uma combinação de catalisadores. A importância da catálise computacional. Aí tem uns termos que eu achei na internet, talvez não seja tão relevantes, mas nanoenzimas seriam enzimas sintéticas, né, de nanoestruturados, anticorpos catalíticos e outras coisas.
A catálise, no modo geral, a gente sempre estuda, uma das coisas que a gente estuda quando estuda transformações químicas, né, um dos primeiros assuntos abordados em transformações químicas, já é ensinado logo no começo da disciplina, porque ele é bem importante, tá? Ele tem a função, então, de diminuir a energia de ativação das reações. Então, muita gente associa que catalisador, ela diminui a energia de ativação. O papel dela é diminuir a energia de ativação. Isso faz com que a reação seja mais rápida, né? A velocidade da reação acaba sendo mais rápida. Né? Aqui a gente tem dois exemplos de reações catalisadas. Aqui essa linha vermelha representa uma reação usando um catalisador e o azul uma reação não catalisada. A diminuição da energia de ativação simboliza o aumento da velocidade. E aqui ele tem uns vales aqui que é um pouquinho mais específico, tá? Isso aqui é uma reação enzimática. Então, você tem a formação do complexo enzima-substrato. Dentro do complexo, o substrato é convertido em produto e depois ele é liberado pela enzima. Então, isso aqui tem mais cara de uma curva de reação, uma curva de reação típica de uma reação enzimática. É sempre bom lembrar, pessoal, que quando você quer aumentar a velocidade de reação, você pode fazer de duas maneiras, né? Diminuindo a energia de ativação através da adição de um catalisador. E outra maneira de você aumentar a velocidade das reações é você aumentar a temperatura. A adição de catalisador ou aumento de temperatura, na verdade, eles não têm o mesmo mecanismo, vamos dizer assim, tá? Então, só para esclarecer bem aqui, quando você faz uma reação numa determinada temperatura, vamos analisar a temperatura. Você tem uma distribuição de moléculas e a gente tem uma energia, uma grande parte com uma média, uma gaussiana, em que a maioria tem uma certa faixa de energia cinética, e você está interessado em fazer uma determinada reação. Vamos supor que a energia necessária para que esses reagentes se transformem em produtos é aqui. Então, significa que dessa população de moléculas, essa quantidade aqui essa fração vai ser transformada em produto. E quando você aumenta a temperatura, você pode, o que faz com o aumento da temperatura, né? Vou chamar isso aqui de uma certa temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você tem uma população maior de moléculas que atinge a energia de ativação, por isso que a reação vai ficar mais rápida. Então, a distribuição das moléculas com uma temperatura maior, vou chamar isso aqui de T2 e esse aqui de T1, onde T2 é maior que T1, você está usando o quesito de temperatura, que faz aumentar a energia cinética das moléculas, e você vai ter uma fração maior de produto. Por isso que a reação vai ser mais rápida. Agora, o efeito catalisador, ela vai para um outro caminho, né? O catalisador, você tem outro mecanismo. Outro mecanismo significa que você tem uma energia de ativação diferente. Então, é como se você transpusesse essa barreira aqui da energia de ativação para outro lugar. Então, a adição de uma reação catalisada, você meio que vai mover essa barreira de energia de ativação de uma reação catalisada. Isso você vai fazer com que, numa mesma temperatura, a reação vá mais rápido, porque você alterou o mecanismo da reação, certo? Então, muita gente associa que catalisador, você diminui a energia de ativação, né? Tá correto esse conceito, porque você está indo para um outro caminho, tá? Mas falar que o aumento da temperatura diminui a energia de ativação, aí tá errado. Tá? Então, temperatura está muito associada à fração de moléculas que vai atingir a energia de ativação para a reação acontecer. A energia de ativação vai continuar a mesma. Então, lembre-se que aumento de temperatura, você não diminui a energia de ativação. Você aumenta a fração de moléculas que vai atingir a energia necessária para que ela vire produto. Tendo isso em mente, então vamos comentar um pouco sobre as diferenças de catálise heterogênea e homogênea. Catálise heterogênea, você tem a fase do catalisador diferente da fase dos reagentes, e aí a gente sempre associa a catálise heterogênea está muito mais presente na indústria, né, na indústria química, tá, em processos industriais. Então, Haber-Bosch, que é a síntese da amônia,
Níquel honey. Níquel honey é um catalisador da base de níquel usado muito para fazer reduções. Zeólitas, óxidos metálicos para fazer oxidação. Catalisadores suportados, né? Suportados em carvão, suportados em sílica, suportados em alumina. São exemplos de catalisadores heterogêneos. Eletrodos, então, a eletrocatálise, 90% da eletrocatálise é uma catálise heterogênea, né? Porque você põe os eletrodos na solução. Tá? Então, muitas vezes a gente associa isso como catálise de superfície, né? Então, a gente considera a catálise heterogênea como catálise de superfície. A vantagem da catálise heterogênea é você poder reusar, né? E a estabilidade desses catalisadores. Só fazendo parênteses, pessoal, acho que todo mundo já ouviu falar de Haber-Bosch, síntese da amônia. E até hoje, a síntese da amônia, ela é feita de uma maneira muito, vamos dizer assim, porca, né? Porque você tem um gasto energético absurdo para você conseguir juntar nitrogênio e hidrogênio para sintetizar amônia, tá? O rendimento desse processo industrial é relativamente baixo, tá? Apesar de a gente conseguir reciclar os reagentes, mas o gasto energético, você precisa, mesmo sendo um processo catalítico, você precisa de altas temperaturas para tornar o catalisador mais ativo, tá? Apesar da temperatura diminuir, deslocar o equilíbrio na direção dos reagentes, tá? Mas mesmo assim, a gente precisa de alta temperatura e o gasto energético e o rendimento é baixo. E até hoje, tem grupos de pesquisa, centros de pesquisa, indústrias pesquisando uma maneira melhor de sintetizar amônia, tá, pessoal? Então, quem quiser ficar muito rico, dedique-se à produção de amônia, um catalisador mais eficiente, um modo mais eficiente de sintetizar amônia. Existe também a catálise homogênea, que, como o próprio nome já diz, todos os componentes estão na mesma fase. Geralmente o catalisador, como eles está na mesma fase, geralmente é um meio líquido, né, um solvente. O catalisador tem uma forma definida, né, uma molécula que participa da reação. Então, pode ser um ácido de Lewis, um organometálico, tá? E o design desse catalisador, né, a estrutura dessa molécula do catalisador, você pode trabalhar na estrutura dela para que ela ofereça uma melhor seletividade em termos de químio, régio e estereoseletividade. Então, a estrutura do catalisador aqui é determinante para que você consiga direcionar uma certa quimio-seletividade, ou seja, entre atacar uma carbonila de uma acetona, uma carbonila de um éster. Você pode construir um catalisador que seja mais seletivo para acetona e não para o éster, assim vai. Quando você tem duas cetonas na mesma molécula, que aí seria o régio, você pode desenvolver para que ele seja mais específico para uma cetona menos impedida, por exemplo. E a estéreo, quando você tem a possibilidade de formar estereoisômeros, a estrutura tridimensional do catalisador pode direcionar a formação de um dos produtos possíveis. O grande desafio da catálise homogênea, ela tem alguns processos industriais que são feitos a partir de catálise homogênea, tá? Um dos grandes desafios hoje é tentar você conseguir separar o catalisador do meio reacionar para você tentar conseguir reaproveitar. Existem técnicas hoje bastante conhecidas como catálise de transferência de fase, ou você pegar esses catalisadores homogêneos e suportar ele. Então, colocar ele no meio sólido, colocar ele no meio sólido, né, para você conseguir separar, imobilizar esses catalisadores, linkar ele numa resina, linkar ele num polímero, e aí você consegue separar esse catalisador do meio reacional. Então, por isso que eu coloquei aqui, eu esqueci de mencionar isso, né, PTC, CTF. PTC é o inglês e o CTF é o português, que é o CTF seria a catálise, transferência de fase. Tá? Aí é uma maneira de você, por exemplo, você está no laboratório, você joga uma mistura aquosa e orgânica, você tem duas fases, né? E você põe um substrato, um catalisador numa fase, sei lá, um catalisador inorgânico, então ele fica na fase aquosa, e a fase orgânica fica os seus reagentes. Então, o seu reagente pode reagir com o catalisador na fase aquosa e o produto formado volta para a fase orgânica, alguma coisa assim. Tá? É uma técnica bastante interessante. Como a gente tem duas fases líquidas, seria um tipo de catálise heterogênea, né?
Catálise heterogênea, a gente sempre acha que é líquido sólido, gás sólido, mas a gente pode ter líquido líquido também, que é o caso aqui da catálise transferência de fase. Então, vamos, sem muita enrolação, falar desses tipos de catálise, que é o tópico da aula de hoje e a próxima aula também. Então, a catálise organometálica, existem zilhões de reações que são mediadas por organometálicos. Então, eu coloquei alguns aqui, todos eles com link, porque é do Wikipedia. Mas eu quero focar nesses 3 aqui, porque foram temas de prêmio Nobel, 2001, 2005 e 2010. A de 2001 foi a hidrogenação assimétrica. A de 2005, desculpa, a hidrogenação assimétrica foi dada ao Noyori e Sharpless. Sharpless tem uma reação nome, né, que é a epoxidação, ou a dihidroxilação. Noyori tem uma... O pessoal associa ele à redução assimétrica, à hidrogenação assimétrica. Existem várias maneiras de fazer hidrogenação assimétrica. E o Knowles eu esqueci, mas se não me engano é hidrogenação também. Tá? A gente vai ficar só no Noyori e no Sharpless. Em 2005 foi dada o prêmio Nobel ao Chauvin, ao Grubbs e ao Schrock, que são os mais conhecidos, pela metástase de olefinas ou de alcenos. Metástases, eu vou explicar mais para frente, tá? Vamos chegar nisso. E também, em 2010, foi dado ao REC, que infelizmente já faleceu, o Negishi e o Suzuki, pelas reações de acoplamento cruzado catalisados paládio. Tá? Então, aqui foi dedicada à química de paládio, porque estava muito em alta e acabaram dando o prêmio Nobel para esses 3. Tá? Apesar do REC ter descoberto a reação dele, acho que na década de 60. Vamos falar, então, em ordem cronológica, a catálise assimétrica. Tá? Então, como eu falei lá atrás, que a catálise assimétrica, ela é, apesar de ser novidade antigamente, hoje em dia já ficou muito comum, tá? Então ficou quase que obrigatório, toda a catálise que você fizer aí, o produto tiver a possibilidade de formar enantiômeros, né, uma mistura racêmica, por exemplo, o seu catalisador tem que ter uma estrutura capaz de distinguir os 2 enantiômeros. Então, essa catálise assimétrica, o princípio da catálise assimétrica está ilustrado aqui nessa figura. Então, vamos supor que aqui são os seus produtos e aqui está o seu catalisador. Um catalisador assimétrico, ele tem que ter na sua estrutura algum indutor quiral capaz de diferenciar os 2 enantiômeros possíveis da reação. Então, vamos supor que a reação seja um comprimento de mãos. Então, o catalisador, como a gente sabe que as mãos são quirais, né? Então, ele tem uma indução quiral, que é a mão direita, ele só vai conseguir cumprimentar a mão direita, que seria o produto de interesse. E a mão esquerda, óbvio que você não vai cumprimentar ninguém desse jeito, né? Então, esse aqui vai ser formado em maior quantidade do que esse. Então, essa é mais ou menos a ideia de como funcionaria um catalisador assimétrico, ou catálise assimétrica, ou catálise quiral. Se bem que catálise assimétrica a gente associa muito à quiralidade, né? A formação de reações enantioseletivas, né? Pode ser associado também a quimio-seletivo, regio-seletivo, na minha concepção. Aqui está um exemplo industrial da aplicação do catalisador desenvolvido por Noyori na síntese do naproxen. Naproxen é o princípio ativo de muitos anti-inflamatórios, como o Flanax. E a estrutura do naproxen, pessoal, ele tem um carbono quiral aqui, ó. Então, ele tem o hidrogênio para frente e o CH3 para trás. E para fazer isso, você pode fazer a partir da hidrogenação, né, do correspondente ao seno. Então, aqui é um C, ligação C, CH3, normal, né? Se você hidrogenar de uma maneira seletiva, ou seja, a dupla ligação tem 2 faces, né? Que é uma geometria planar. Tem a face de cima e a face de baixo. Então, se você hidrogenar preferencialmente por cima, né? Então, você vai adicionar um hidrogênio por cima, aqui, e outro hidrogênio vai ser adicionado aqui no carbono, tá? Você meio que desloca, então, a ligação CCH3 para trás.
Então, se você conseguir meio que bloquear uma das faces dessa dupla ligação, a hidrogenação vai ocorrer preferencialmente em uma face em relação à outra, e você vai conseguir levar esse produto com esse termo aqui, excesso enantiomérico, é um termo que a gente usa para mostrar quanto eu tenho de um enantiomer em relação ao outro. Então, quanto eu tenho mais do R em relação ao S, por exemplo. Tá? E aí, no caso, ele usou um complexo misturando o BINAP, que essa estrutura aqui é uma fosfina, né? Uma difosfina, na verdade, binafitil fosfina. Tá? Então, a gente chama isso de ligantes, né? Fósforos têm par de elétrons desemparelhados. Ele complexando com um sal de ródio 2, que se eu não me engano é o acetato de rutênio 2, você forma um complexo rutênio binap em que o rutênio, por ser um metal de transição, você tem orbitais D vazio que você pode conseguir formar complexos, né? E esses complexos de binap com rutênio, você forma um complexo quiral. E aí, no mecanismo, se não me engano, eu esqueci o mecanismo disso, acho que há uma troca de ligantes aqui do oxigênio com hidrogênio, né? E esse hidrogênio é transferido seletivamente em uma das faces, tá? Então, é como se você estivesse usando a geometria desse catalisador aqui, né? Que ele é quiral, do ligante, que é quiral, tá? Então, a indução quiral está aqui no caso do ligante, tá? O BINAP. E uma vez que você forma esse complexo, um complexo também quiral, isso vai fazer com que há uma seletividade em relação às duas duplas. A orientação da dupla, quando se aproxima ao rutênio, aqui está o ródio, né? Mas pode ser rutênio ou ródio, ele vai preferir a transferência do hidreto, vai ser preferencialmente uma das faces da dupla ligação. Então, assim, a princípio, é que isso aqui é com outro tipo de catalisador, tá? De ródio. Então, você tem, por causa da geometria do ligante, você vai bloquear umas regiões específicas. Isso vai fazer com que a orientação da dupla ligação seja preferencial das duas faces possíveis. Então, você tem essa face e outra face. Então, por causa da geometria desses ligantes, da estereoquímica desses ligantes, ele vai preferir uma das faces em função dos tamanhos dos grupos que compõem a dupla ligação do reagente. Tá? Então, por causa desse tamanho, desses ligantes aqui serem mais volumosos, esse aqui ser mais volumoso que esse, ele vai preferir interagir melhor com uma certa maneira para transferir o hidrogênio. Usando o mesmo princípio da catálise assimétrica, aqui a gente tem a epoxidação de Sharpless. Tá? Então, o metal, ele aqui na verdade é um titânio, no caso anterior foi rutênio. O metal ele tem a função de aproximar as moléculas que vão fazer a reação, como todo metal usado em catálise. Né? A função do catalisador, principalmente metálicos, é você promover um sítio, né, um local onde os reagentes vão se encontrar e a reação vai acontecer. Por isso que a reação vai mais rápido. Tá? Quando você tem um ambiente quiral em volta, você vai vai guiar esse sítio de uma maneira que esse sítio permita a mistura dos reagentes de uma maneira seletiva. Então, no caso aqui, na epoxidação de Sharpless, aqui você tem um sal, um isopropóxito titânio, isso aqui é aquiral, só que quando você mistura esse isopropóxito titânio com uma molécula orgânica, que é o dietiltartarato, que é essa molécula aqui, tá? Você usa o dietiltartarato quiral para você formar um complexo quiral aqui com esse sal titânio. E esse TBOO é o hidroperóxido onde você vai fazer a epoxidação. Então, no primeiro passo aqui da epoxidação de Sharpless, vocês não precisam decorar isso, pessoal, mas é mais para explicar a importância de você ter nessa epoxidação, na hidrogenação, né? A importância do indutor quiral, né? Você precisa de alguém que induza a quiralidade, igual da mãozinha, né? Porque se você reagir só isso com o titânio e hidroperóxido, você vai formar uma mistura de epóxi para trás e epóxi para frente. Então, quem induz aqui
é o ligante aqui, o indutor quiral, né? Que a gente chama de reagente de indução quiral, aqui o dietil tartarato. O dietil tartarato é esse que está em amarelo, não sei se vocês estão conseguindo, ou laranja, tá? Ele está bloqueando certas regiões aqui do complexo titânio, então ele tá ocupando esse espaço aqui e esse espaço aqui, e aí vai entrar a adição do hidroperóxido, então o titânio vai fazer com que aproxime o hidroperóxido e o seu reagente para que a reação aconteça. O hidroperóxido vai entrar, como eu tenho essa face, esse lado aqui impedido, o hidroperóxido vai entrar aqui, vai se ligar ao titânio, que tem que ele é bastante oxifílico. E depois, uma vez que você entrou com o hidroperóxido, tem o reagente, né, o álcool alílico, que vai se ligar aqui, ele está em preto. E aí eu tenho só a face de baixo, né, da dupla ligação para ser epoxidado. Por isso que ele fica, o oxigênio é inserido por trás aqui, indicando que a epoxidação ocorreu na face de baixo aqui da dupla ligação. Tá? Então, eu tenho a formação de epóxi aqui para trás, né? Ou para baixo, como a gente está olhando. E as outras faces ficam ocupadas. A mesma coisa aconteceria aqui, ó, nessa região aqui também. Então, usando um reagente quiral, você orienta o catalisador de uma certa maneira para que a reação ocorra preferencialmente em uma das faces aqui da dupla ligação. Então, a gente viu isso daqui. Agora a gente vai falar da metástase de olefinas, ou metástase de alcenos, mesma coisa, né? Olefina é um jeito diferente de falar de alcenos. Para falar de olefinas, a gente precisa relembrar um pouco a química de carbenos. Isso tem a ver bastante com o pessoal dos produtos naturais, né? Então, o pessoal aí de produtos naturais provavelmente vai lembrar desse reagente aqui. A gente viu em aula que para você fazer um éster metílico, você poderia simplesmente pegar um ácido carboxílico, né? Para transformar o ácido em um éster metílico, você pode jogar cloreto de tionila ou cloreto de oxalila, que é esse daqui, transformar no cloreto de ácido mais reativo e jogar metanol meio básico. Você tem um éster metílico. Você precisa de 2 etapas para fazer essa reação. Existe uma outra maneira que é muito mais rápida, que é bastante usada principalmente pelos naturais para ajudar na caracterização, que é você jogar diazometano. A estrutura de Lewis do diazometano, deixa eu ver se eu lembro, né? Carbono, só 2 hidrogênios, e você tem um diazo, 2 nitrogênios, tá? Esse nitrogênio está com 4 ligações, esse carbono só está com 3 ligações, mas tem um par de elétrons aqui escondido. Tá? Então não é um carbocátio, é um carbônio. Essa é a estrutura de Lewis do diazometano. E aí o mecanismo disso aqui é bem, quer dizer, não é tão complicado, né? Você tem aqui um carbono altamente nucleofílico, básico. Então, ele pode abstrair esse hidrogênio, certo? Par de elétrons vai para o oxigênio, e aí você vai formar O- mais H, CH3, N mais N. Isso aqui é um dos melhores grupos de saída que tem, tá? Então, não vou desenhar o resto da molécula, então até um grupo acetil consegue, vai fazer mais CN2, vai expulsar aqui, e aí você tem o éster metílico no final. Tá, acabei de falar aqui. Se você pegar o diazometano, né? Como isso daqui é muito um grupo de saída muito bom, né? A influência do diazometano sobre luz, você consegue formar o que a gente chama de carbeno. Então, a saída do diazo, né, na forma de N2, que é bastante inerte, por isso que é um bom grupo de saída, você vai formar um carbeno. Então, o carbeno tem 6 elétrons de valência, né? Você perdeu um par de elétrons aqui, ó, que foi para neutralizar o nitrogênio mais. Então, isso aqui, muita gente, para facilitar principalmente o mecanismo, trabalha-se como se fosse uma estrutura, um carbono com 2 hidrogênios, que também tem um papel de carbono positivo e negativo ao mesmo tempo. Ou seja, um carbocátio e um carbônio ao mesmo tempo, simultâneo.
Tá? Então, você vai perceber que, na hora de escrever mecanismos de carbenos, é como se estivesse reagindo ora como carbocátio, ora como carbânio. E esse carbeno, ele é muito... Ele tem uma reatividade bastante interessante. Então, você pode inserir... A gente viu lá atrás aqui a inserção numa ligação OH, né? Porque esse hidrogênio é relativamente ácido, básico, e aí você meio que esterifica, ou você alquila álcoois também. Você pode alquilar até álcoois, como a éteres, né? Aqui tem a inserção, uma ligação CH também, e você pode inserir em duplas ligações para formar ciclopropanos, anéis de 3 membros. E esse diazometano é super reativo, pessoal. Para fazer ele no laboratório, tem gente que faz de olhos fechados, mas até hoje eu tenho medo de fazer diazometano. Você precisa ter uma vidraria sem ter junta esmerilhada, você tem que fazer de uma maneira, tem que fazer tudo na capela, não pode esquentar muito, né? Tem que fazer no ambiente frio, tá? E além disso, o diazometano é tóxico, né? Além de ser altamente explosivo, né? Baseado nessa facilidade de sair o CH2 e da alta reatividade do carbono. Por isso que você tem que diluir essa reação em éter, esse reagente em éter, e você tem que usar uma vidraria especial sem junta, só com rolha, é uma vidraria estilo antiga, né? E você tem um cagaço de não deixar explodir. O que isso tem a ver com a metálise de olefinas? Então, não sei se foi o Grubes mesmo, mas descobriu-se que alguns carbenos, eles são estáveis. Você consegue estabilizar carbenos em complexos de ruteio. Então, o ruteio tem orbitais vazios, que pode acomodar na forma de... A química de elementos não é meu forte, tá, pessoal? Então, aqui tem uma retrodoação, esqueci o nome aqui do complexo. Mas o ruteio ele pode coordenar com o carbeno formado, e você tem um complexo, né, de ruteio carregando um carbeno mascarado. E esse reagente é relativamente estável, você pode estocar por meses, tá? E depois descobriu-se mais para frente a reação, a aplicação desse reagente, que é o mais interessante de todos. Tá? E isso descobriu-se mais tarde, então que ele é um ótimo reagente para fazer metástase de olefinas. Metástase, só fazendo outro parênteses aqui, antigamente metástase, a gente falava metástase muito quando ensinava TQ, aqueles conceitos básicos que a gente dá para os alunos de graduação, ensino médio, de tipos de reações, né? Metástase também é o mesmo significado de dupla troca. Apesar dos mais puristas, né, dos químicos mais teóricos mais modernos, falarem que dupla troca não existe, pode perguntar para o Marco Antônio, talvez que o Marco Antônio ele seja contra da existência da reação de dupla troca. Mas metástase é um outro termo que a gente usa para dupla troca. Não sei se vocês lembram uma reação de dupla troca, AB, CD, e aí o cátion pega um ânion do outro, né? E o ânion do outro pega o cátion do um. Então você vai formar AD, BC. Mesma coisa, CB, né? Tá errado. Mesma coisa aqui. Então, se você olhar aqui esses dois alcenos em preto, tá? É como se aqui fosse o A e o B, e aqui fosse o C e o D. Então, o que vai acontecer? O A vai se juntar com o C, ou com, no caso aqui é A com C e B com D, tá? Troquei aqui as letrinhas. Então, vai ter uma troca de duplas. Tá? Então, a dupla B vai trocar de casal com dupla C e D. Então, aqui é como se o B que está com A agora vai ficar com D, né? E aqui seria o A e o C, casal trocado. E quem faz essa troca aqui é o catalisador de grupos, tá? Através dessa química de carbono, também a gente vai ver aqui. E olha só, por que ganhou? Só por causa de uma reação que ganhou o prêmio Nobel. É isso aqui também, ó. Isso aqui ajuda muito. Se você desenvolve uma reação em alto rendimento, com uma quantidade muito pequena de catalisador,
e uma reação super diferente, né? Mas que tem uma aplicação na indústria, em que a indústria farmacêutica possa usar, em alto rendimento, grande chance de você conseguir ganhar o prêmio Nobel. O mecanismo aqui, a gente vai ver, são 4 etapas. Primeiro é uma que a gente chama de ciclo de adição 2+2, né? 2 elétrons π do carbono e os 2 elétrons π aqui da dupla. Você vai formar um anel de 4 membros, parecido com o mecanismo de reação de Wittig, tá? Então, você vai ter a formação do anel de 4. Então, o par de elétrons vai ser usado para formar uma ligação sigma. Outro par de elétrons vai formar outra ligação sigma agora no mesmo metal, né? E aqui você vai começar a fazer a troca. Então, a troca de pares, na verdade, ocorre várias vezes. Então, a primeira coisa é a formação do complexo 2+2, e aqui ocorre a primeira troca de casal. Então, enquanto que o carbono aqui da dupla do substrato, né, tá aqui, ele vai passar agora a fazer parte do rutênio, né? Então, esse carbono vai ser trocado pelo rutênio. Então, a troca de casais, né? Sai o estireno, que estava inicialmente ligado como carbono no rutênio, e o rutênio entra no lugar do carbono. E aí eu troquei o primeiro casal. E aí depois, de uma maneira similar, é como se isso aqui fosse um catalisador também, e ele procurasse uma outra dupla para reagir, né? Lembra do reagente, que era esse catalisador de rutênio com fenil? Então, é como se isso aqui também fosse um catalisador, ainda é um catalisador, né? Mas ele vai encontrar uma outra dupla para fazer essa mesma reação 2+2. Como ele tem na mesma molécula essa outra dupla aqui, ele vai fechar uma forma intramolecular, né? Ou seja, dentro da mesma molécula, o anel de 4 de novo, e depois vai reverter essa 2+2, né? A reação vai voltar, só que uma forma diferente, né? Então, agora, eu vou ter isso aqui e isso aqui. Certo? E aí você vai levar a dupla e o rutênio carregando o CH2. Então, carregando meio que o diazometano. E a reação continua. Tá? E aí o ciclo se repete, porque isso daqui, ele vai pegar agora uma outra molécula do material de partida, né? Vai fazer a troca de casal, vai fazer outra troca no mesma molécula, e aí vai desfazer. E nessa vai sair o etileno. Tá? Então, vai repetir de novo, aquilo lá que a gente achava que era o subproduto, isso aqui ainda é catalítico, vai reagir com 2+2, vai fazer a troca, vai sair um etileno, e aí continua da mesma forma aqui. Isso aqui vai se ligar aqui, né, vai se ligar na forma 2+2, e aí continua, você fechou aqui, esse reagente acabou virando, esse dieno acabou virando esse anel de heterociclo contendo uma dupla ligação. Tá? E o catalisador aqui. Tá? Uma coisa que a gente não observou, tem um detalhe aqui dessa reação que quando eu mostrei aqui a aproximação do complexo de rutênio com essa dupla aqui, eu poderia ter o rutênio se ligando por aqui, ao invés do rutênio estar próximo ao carbono aqui, ao invés do rutênio se ligar aqui, eu poderia ter o rutênio se ligando aqui, né? Por que ele se liga preferencialmente aqui, no alceno mais substituído, e não no carbono, no alceno menos substituído? Porque se eu ligar o rutênio no carbono menos substituído, tá? Por mais que você faça a 2+2, ou aconteça, pode acontecer, quando você faz a reação reversa, né, para você tentar colocar o rutênio aqui na estrutura, você não consegue. O máximo que você vai conseguir, pode desenhar aí, pessoal, que você não consegue formar o rutênio ligado aqui na estrutura do substrato. Tá? Ele vai voltar a ser como que era. Então, pode ser que forme isso aqui. Mas a partir do momento que o rutênio entra, aí você vai conseguir levar o produto. Então, tem algumas aplicações, eu acho que tem aplicação na indústria, tá? Muita gente, a partir
da descoberta do Groves, né, principalmente quando ele ganhou o prêmio Nobel, até mesmo antes, muita gente ficou interessada nesse tipo de catalisador, e é um catalisador muito versátil. Então, você vê que tem vários grupos funcionais suscetíveis a várias reações, e esse catalisador de Groves, ele é muito o que a gente chama de quimioseletivo, tá? Então, ele só faz essa reação de juntar duas duplas em um só, ou seja, pegar esse casal aqui e trocar com esse casal aqui. Fazer um troca-troca, fazer um swing. E aí, você leva aqui. O problema ainda é que existem gerações de catalisadores de Groves, né? O de Shorrock é muito parecido, tá? Em que você consegue, os catalisadores mais modernos, existem várias gerações de catalisadores de Groves. Algumas têm algumas vantagens, outras têm algumas... Todas têm vantagens e desvantagens, tá? Tem umas que pode preferir para dar o alceno E, outros têm preferência de dar o alceno Z, assim vai. Um é mais para determinado tipo de substrato, e assim vai. Tá, então aqui, isso aqui não causa problema de racemização, e isso aqui é muito útil, principalmente para a formação de anéis grandes, tá? Então, policetídeos, tá? Lactonas gigantes, como essa daqui. Tá? Uma reação, por isso que ganha o prêmio Nobel. Uma reação, né? Quer dizer, um catalisador, na verdade, e faz um tipo de reação só, acabou ganhando o prêmio Nobel. Então, já vimos esses dois, a gente só vai ver mais um, tá, pessoal? Porque vai ficar muito pesado se eu continuar. A gente vai falar agora a química de paládio, tão comentada a química de paládio aqui do Suzuki, Heck e Negishi. Uma coisa que eu precisava ter falado lá atrás é a química desses metais de transição. Enquanto que muita gente tira a gozação dos orgânicos, né, que os orgânicos só sabem contar até 8, né, porque a gente usa a regra dos 8 elétrons, a regra do octeto, e os inorgânicos sabem contar até 18, então, né, porque usa a regra dos 18 elétrons. Tá? Essa regra dos 8 elétrons vem justamente por causa dos orbitais D. Os orbitais D conseguem acomodar 10 elétrons, juntando com os 2 do S e os 6 do P, a gente tem 18 elétrons para acomodar em cada metal. Então, por isso que a gente tem algumas estruturas que a gente chama de organometálicos, onde tem metais, por exemplo, o paládio, ele está na família 10, significa que tem 10 elétrons na camada de valência. Ele tem ainda a possibilidade de receber mais 4 pares de elétrons, né? Então, mais 4 pares dos pares de elétrons do fósforo, né? Eu vou até apagar aqui para não ficar errado, que ele usou para fazer a complexação com o paládio, os orbitais D, se não me engano. Você tem, então, os 18 elétrons na forma estável de paládio. Então, por isso que existe essa complexação de metais com pares de elétrons. Então, a gente tem aqui no caso paládio, a gente viu agora há pouco o ródio, o rutênio, complexando com halogênios, com carbono, com carbenos, né? Então, dada essa formação de complexos. E no laboratório a gente usa muito esses dois aqui, né? O paládio tetrax ou tetrax, tá? Que a gente até abrevia como isso aqui. É um complexo paládio zero muito utilizado para catálise, acoplamento cruzado. O sal, a gente pode usar sais também, acetato de paládio, cloreto de paládio é muito bom também para fazer processos oxidativos também, oxidação de Walker. Tá? Dá para fazer acetato de paládio para fazer Suzuki, para fazer REC também. Tá? Existem outros. Eu coloquei esse complexante aqui, o DBF, também existem alguns reagentes de paládio, como paládio 2 DBA3, ou seja, para cada 2 paládio tem 3 desse complexante. Então, são as 3 reações aqui que dividiram o prêmio Nobel em 2010. A reação de REC é a mais simples de observar. Você precisa ter um aleto e uma dupla, seja ela alceno terminal ou vicinal, tá? E olhando aqui, então, você tem a transformação do paládio. Ele se liga aqui, eu vou falar do mecanismo, mas ele transforma esse R1 como se fosse um carbônio. E o metal, meio que aquele papel de todo metal, que é juntar os reagentes
pegar os dois reagentes, se juntar e levar o produto. É isso que o paládio faz também nesse caso. Então, ele junta o haleto com a dupla e forma a ligação carbono-carbono aqui. O caso do Suzuki, que é um dos mais, ele é mais tão conhecido quanto a de REC, acho que até mais conhecido, usa reagente de boro, tá? E aqui você também tem um haleto de arila, haleto de alquila. Alquila acho que não vai, tá? Também tem a função, então, ele vai transformar esse haleto numa forma mais, vamos dizer assim, seria um carbânio, e aqui será o carbocátion, e aí vai se ligar o R1 com o R2, você vai ter o produto de acoplamento. Tem a reação de Negishi, que aqui usa organozinco, mediadas por, pode ser feito também com níquel, além do paládio. Você também tem um produto de acoplamento, ou seja, uma formação de ligação carbono-carbono. Então, a importância dessas três reações é justamente isso aqui. Você conseguir construir moléculas maiores, mais complexas, usando quantidades catalíticas de paládio. Tá? Alguns exemplos. Professor, Oi? Só uma dúvida. Ali no slide anterior, qual a função de um ligante? Que está ali, um ligand. Ligante. Então, esse ligante pode ser, por exemplo, esses aqui, né? Que, na verdade, até ia discutir um pouco o papel do ligante. Geralmente, o ligante é uma molécula orgânica, né? E muitas vezes essas reações, como você tem reagentes orgânicos, você precisa de um solvente orgânico. O papel do ligante tem um papel tem um duplo papel, eu vou dizer assim. Como o ligante também é orgânico, ele ajuda a solubilizar o paládio no meio orgânico, porque todas essas reações são reações, são catálises homogêneas, tá? Então, é uma maneira, esses ligantes, que são moléculas orgânicas, servem para ajudar a tornar a catálise homogênea. Outra coisa também é que esse ligante, muitas vezes, possui pares de elétrons que podem atuar como base. Então, tem muitas reações que você não precisa de uma base externa. Esses próprios ligantes podem ajudar a participar na catálise, tá? Tem o BINARP aqui, que é o mesmo BINARP que a gente viu lá no Noyori. Alguns desses ligantes, se possuir uma quiralidade, pode induzir a formação pode ser até inantes seletivos, tá? Tem o carafós também, que pode ser usado para induzir quiralidade. Então, se você forma uma ligação carbono-carbono e um desses carbonos tem, por exemplo, quatro ligações diferentes, ou seja, um carbono assimétrico, a ação desses ligantes também pode ajudar justamente para você ter uma catálise assimétrica aqui. Nesses exemplos aqui, nessas reações gerais, a gente não está falando nada de estereoquímica, tá? A gente só está falando na verdade, do que precisa para fazer, da descrição das reações, tá? Mas a gente não está levando em consideração a parte assimétrica, que foi tema do prêmio Nobel do Noyori e do Sharpless, tá? Aqui, o prêmio Nobel está simplesmente focado na química do paládio, tá? Não sei se eu respondi para você. Entendi. Obrigado. O papel do ligante também é para ajudar a estabilizar esses sais, esses metais também, né? Então, se você comprar paládio metálico, você vai ver um pó preto. Tá? Ele não é um metal paládio zero em pó, acho que é um pó preto, alguma coisa assim. E parece que ele não é tão estável. E aí a ação desses ligantes também é uma maneira de você, além de dissolver no solvente apropriado, né? Porque se ele não dissolver, você vai ter uma catálise heterogênea. Aí vai ocorrer na superfície. Aí é outro esquema. A reação pode demorar, assim vai. Se bem que existem muitas reações que a gente faz em paládio carvão também. Existe reação de Suzuki. Tem um professor de Campinas que descobriu que dá para fazer paládio suportado em carvão. Dá para fazer catálise Suzuki heterogêneo também. Tá? Tem uma disciplina da UFBC
que é Práticas de Química Verde, em que um dos experimentos é justamente fazer essa reação de Suzuki com catálise heterogênea, tá? E é muito simples, tá? Como a gente faz um catalisador heterogêneo, a gente consegue fazer essa reação também em água, não precisa nem fazer em solvente orgânico. A gente usou água porque a gente precisou de uma base aqui, porque o mecanismo precisa de base. Aqui tem algumas reações, alguns exemplos de reações. Então, muitas vezes, quando você vê um sistema olefínico disubstituído, trissubstituído, tetrasubstituído, você sempre, antigamente, se a gente estivesse nos anos 90, nos anos 80, a gente fala, faz via Wittig, ou faz via eliminação de álcoois, né? Mas o jeito mais moderno, hoje em dia, é fazer duplas usando REC. Sistemas biarílicos, Suzuki. Suzuki é uma das melhores formas de você juntar dois anéis aromáticos. Negishi, muitas vezes também se pode formar aqui, no caso, um bisaromático heterocíclico, né? Você fez aqui, a gente fez essa ligação também. Daria para fazer também para Suzuki, mas aqui ele optou por fazer por Negishi usando o organozinco. E aí tem os mais vidrados em paládio, né? Aí começou, década de 90, no começo dos anos 2000, que tinha de paper de paládio, a química de paládio ficou muito em alta, principalmente depois até um pouquinho antes do Prêmio Nobel, e depois do Prêmio Nobel ficou um pouco atuante. Depois, ultimamente, está caindo um pouco agora o número de publicações. Então, aqui está o ciclo catalítico, mas eu não vou cobrar isso de vocês, mas só para observar aqui que o paládio, nessas três reações, REC, Negishi e Suzuki, eles têm o ciclo catalítico que envolve a mudança de oxidação do paládio. Então, o paládio está complexado com ligante, ele pode estar na forma 2 ou na forma 0, tá? E aí uma base que tiver no meio, pode ajudar a reduzir o paládio 2 ao paládio 0. Tá? Porque tem pares de elétrons livres aqui que pode reduzir paládio 2 e paládio 0. Então, uma vez que você tem o paládio 0, ocorre uma reação que é comum aos três, que é uma adição oxidativa. É uma reação muito similar quando você faz reagente de Grignard. Lembra do reagente de Grignard? Reagente de Grignard, você precisa de magnésio metálico e haleto de alquila, haleto de aurila. E na formação do reagente de Grignard, você forma o magnésio 2+, tá? E aqui o haleto, por exemplo, cloreto ou brometo, você diminui aqui, você tem um X menos aqui, né? E o carbono menos também, porque vira um carbono. Tá, mas é similar à reação de formação de Grignard. Então, o paládio fica entre o carbono e o halogênio, e aí ocorre uma reação de transmetalação, onde o zinco que carregava a outra parte alquílica fica agora junto com o paládio, e aí ocorre a redução eliminativa, ou seja, sai o paládio, ele pega esses dois elétrons aqui, e os outros dois elétrons formam a ligação Re, carbono-carbono. E aí você regenera o catalisador. A gente também tem a reação de Suzuki, que também passa por esses processos. Vocês não precisam estudar isso, decorar isso, pessoal, mas antigamente a gente tinha que decorar isso e colocar no papel. Mas não precisa... eu não vejo importância, principalmente para vocês que são público heterogêneo, né, cada um vai fazer uma coisa diferente. Então, a gente só para mostrar aqui todas as etapas aqui, a gente tem a mudança do estágio de oxidação do paládio para o paládio 2+, né? A borana, no caso da Suzuki, passa por um processo de oxidação, né? E aí o paládio também carrega as duas partes, carrega o carbono e faz a eliminação redutiva para regenerar o paládio 0. A REC também é muito parecida, ela tem só como envolve duplas ligações, envolve uma que a gente chama de carbometalação, que é a adição do paládio à dupla ligação,
Então, muitas vezes, se você quer fazer química de paládio e o seu substrato tem duplas ligações, pode ocorrer um problema de quimioseletividade, porque paládio gosta de duplas ligações, tá? Então, se você tem uma molécula que você não quer mexer com uma dupla, mas você quer usar paládio, tem que tomar cuidado com isso daqui, porque paládio gosta de duplas ligações, né? Aí é química de elementos, né? Então, pidoação, alguma coisa assim que chama, né? Quando você usa o par de elétrons da dupla para se ligar ao metal. Mas é o mesmo esquema, tem um ciclo catalítico. Então, até agora, a gente só viu isso aqui. Existem muitas outras reações, viu, pessoal? Principalmente paládio, tem muitas outras reações nome interessantes, né? A gente tem a Sonogashira, que envolve triplas, tá? Tem a Buchwald-Hartwig. Eu não sei porque o Sonogashira não ganhou o prêmio Nobel, tá? Mas o Buchwald-Hartwig não ganharam porque eles ficaram... Paládio não serve só para fazer ligações carbono-carbono também. Ele serve para fazer ligações carbono-nitrogênio, carbono-oxigênio. E eles usaram justamente para formar, usou a paládio para formar ligações carbono-nitrogênio. Tá? Então dá para fazer carbono heteroátomos, dá para usar paládio também. Só os três ganharam o prêmio Nobel por causa da importância de você fazer ligações carbono-carbono, que você pode fazer ligações, compostos mais complicados. Então, aula que vem, pessoal, na segunda, a gente vai começar daqui, falando de biocatálise. Biocatálise é o uso de enzimas como catalisadores. A gente vou falar bem rápido, tá? Porque talvez isso não seja de tão interesse. Apesar do que o Prêmio Nobel de 2018 tem muito a ver com a biocatálise, principalmente com a pesquisadora Frances Arnold. Então, quem quiser já começar a adiantar um pouco o assunto, ver um pouco sobre o que essa pesquisadora fez, tá? Ela fez uma coisa que quase ninguém faz aqui no Brasil, tá? Mas se alguém fizesse, tornaria a biocatálise mais relevante aqui no Brasil, tá? Que é a evolução dirigida. Ela pega enzimas comuns, torna elas mais eficientes, mais seletivas para determinadas reações. E aí até usa elas para fazer outras reações que ela não costuma fazer, tá? Depois a gente vai falar de organocatálise. Vocês podem procurar por prolina. Pessoal, prolina é aminoácido, se não me engano, isso. Então, esse aminoácido simples aqui já serve como catalisador para diversas reações. A fotocatálise utiliza a luz para, principalmente, reações de redox, se não me engano, tá? Formação de radicais também, talvez estimular a formação de radicais, ou também reações, posso estar enganado, de oxirredução. Tá? E aqui, a eletrocatálise, você precisa de você precisa fazer uma reação. Isso aqui está ficando tá em alta também. Quem está indo muito nessa área de eletrocatálise, que é basicamente você colocar na tomada as reações, né, aplicar um campo elétrico nas reações, é o Phil Baran. Ele está vendendo muito essa ideia de eletrocatálise. Phil Baran, pessoal, é o pesquisador lá da atividade que vocês tiveram que entregar. O grupo dele é gigante, tá? Ele foi aluno do Nicolau, certo? E hoje em dia ele está mais famoso que o Nicolau, né? E o grupo dele é enorme, e ele manda todos os alunos apresentarem seminários de grupo toda semana, é por isso que tem uma quantidade absurda lá de tópicos. E ele fez até ele foi até patrocinado por uma empresa de agitadores, e desenvolveram um agitador magnético que você faz a reação eletrocatalítica lá dentro. Tá? Depois eu mostro isso na aula que vem para vocês. Dúvidas? Pessoal, a aula foi curta hoje porque eu acho que ia ficar muita informação